Artigo 6º. Fala do lugar do crime. Meus amigos, isso aqui também é uma regra que a gente tem que conseguir compreender de uma forma show de bola. Olha lá. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Isso aqui é o que nós chamamos de teoria mista, porque tem várias teorias que falam sobre o lugar do crime. Na verdade, meus amigos, o artigo 6º não serve para definir qual comarca julgará o crime, não. Isso está lá na Lei de Organização Judiciária. Esse artigo 6º, ele tem aplicação quando nós tratamos dos crimes à distância. Um crime que é cometido num país e produz resultado em outro. Aí que eu lanço mão do artigo 6º. Então, nós não estamos falando aqui de competência interna. Nós estamos falando de competência da justiça brasileira em detrimento da justiça estrangeira. É isso que nós estamos falando. Perfeito? Senhores, por que o Brasil adota a teoria mista? Ou seja, ele considera como lugar do crime tanto o lugar onde aconteceu a ação ou omissão, quanto o lugar onde aconteceu o resultado. Vamos entender. Se ele não adotasse essa teoria, alguns autores de crime poderiam, esses crimes cometidos à distância, poderiam se ver impunes. Por que poderiam se ver impunes, professor? Porque existem as outras teorias que tratam do lugar do crime. Uma teoria chama teoria da atividade. O que é teoria da atividade? Teoria da atividade fala assim, ó, lugar do crime é aquele onde ocorreu a ação ou omissão. Então, tem país que adota a teoria da atividade. Lugar do crime é onde aconteceu a ação ou omissão. Tem outros países que adotam a teoria do resultado, que fala assim, lugar do crime é onde aconteceu o resultado. O que poderia acontecer num crime à distância? Imagina, cidadão mora lá na Argentina, o autor do crime, envia uma carta-bomba para a vítima que mora no Brasil. Então, olha só, a ação aconteceu aonde? Lá na Argentina, na hora que o cidadão mandou a carta-bomba. E o resultado aconteceu aonde? No Brasil. O brasileiro abriu a carta, a bomba explodiu, ele morreu. Perfeito? Imaginem, se o Brasil adotasse a teoria da atividade, o que ele ia falar? Ia falar assim, não, lugar do crime é onde aconteceu a ação. Ia falar assim, então, como a ação, ou seja, o envio da carta-bomba aconteceu lá na Argentina, a responsabilidade para julgar esse fato é da Argentina. Imaginem agora, se a Argentina fala que adota a teoria do resultado, adotasse a teoria do resultado, aí a Argentina falaria o quê? Não, lugar do crime é onde aconteceu o resultado, ou seja, estaria passando para o Brasil a bola, falando, ó, cidadão explodiu, foi aí, morreu, foi aí, então você que tem que julgar. O que aconteceria nesse caso? O cidadão não seria julgado por ninguém, porque o Brasil manda o cidadão ser julgado na Argentina e a Argentina manda o cidadão ser julgado no Brasil. Para evitar essa impunidade, o Brasil adota a teoria mista. Independente da ação ou do resultado ter ocorrido no Brasil, o Brasil tem interesse em julgar esse caso. Então, ele não sai impune. O artigo 7º foge da regra de territorialidade e vai tratar da nossa regra de extraterritorialidade. Olha só, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, o que aconteceu aqui no artigo 7º? Ele está falando assim, um fato que a princípio não está na minha soberania, no meu poder. Perfeito? Por quê? Porque não ocorreu no meu território. Então, um fato que ocorreu em território alheio, lá no estrangeiro, o Brasil está falando que esses fatos
também serão julgados ou a eles também será aplicada a lei brasileira. Perfeito até aqui? Vejam bem, para tratar disso, desses fatos relacionados à extraterritorialidade, ou seja, um fato que aconteceu no estrangeiro vai ser julgado pelo Brasil de acordo com a lei brasileira. Para acontecer isso, o artigo 7º, ele define 2 tipos de crimes. O inciso 1º, que nós vamos tratar agora, e o inciso 2º, que são outros crimes diferentes do inciso 1º, com consequências diferentes. Por quê? Porque o parágrafo 1º, ele fala assim, ó, nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, isso aqui é o que a gente chama de extraterritorialidade incondicionada. Se acontecer o fato previsto no inciso 1º, o Brasil tem interesse de julgar, independente de qualquer coisa. Tá ok? Quais são esses casos? Primeiro, quando o crime for contra a vida ou liberdade do presidente da República. Isso é lógico, gente. Por mais que ocorra um atentado à vida do presidente, do presidente brasileiro lá nos Estados Unidos, quem foi afetado foi a nação como um todo, por conta da figura que representa esse ser. Perfeito? Então o Brasil tem interesse em julgar. Por mais que o atirador tentou lá e foi levado a julgamento e foi condenado, o Brasil quer julgar de acordo com a lei brasileira, esse cidadão, e tem interesse. Perfeito? Quanto ao patrimônio, a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, do município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Ou seja, tudo isso aqui está envolvendo o quê? O poder público. Por mais que ocorra lá, lá fora, no território estrangeiro, envolve alguma coisa do poder público. Contra a administração pública, ou por quem está a seu serviço. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, vejam bem, até a letra C, nós estamos tratando de tudo envolvendo o poder público. Quando eu trato da letra D, eu estou falando de genocídio, gente. É um brasileiro lá fora atentando contra uma raça, perfeito? Atentando contra um costume geral, por alguma situação. Então, vejam bem, aí nós estamos falando que lá no estrangeiro, um brasileiro cometeu o genocídio. Ou o cidadão domiciliado no Brasil, ele comete o genocídio lá e ele mora no Brasil. Então, nesses 2 casos, o Brasil tem interesse em aplicar a lei brasileira. E os incisos 2? Aí eu vou primeiro no parágrafo 2º, que fala assim, ó, no caso do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, por que o parágrafo 2º, o inciso 2º é diferente? Porque nós estamos falando de extraterritorialidade condicionada. Agora, no inciso 2º, para ser aplicada a lei brasileira, a justiça brasileira, vai depender de condições para a aplicação da lei brasileira, justiça brasileira. Quais são esses crimes? Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então o Brasil assinou falando que ele ia reprimir alguns crimes. Por exemplo, violência doméstica. Praticados por brasileiro. Então o brasileiro praticou um crime lá no estrangeiro. Qualquer crime lá no estrangeiro. Ah, praticou lá no estrangeiro. O Brasil vai aplicar a lei brasileira? Eu posso afirmar isso? Não. Por quê? Porque isso aqui é extraterritorialidade condicionada, ou seja,
Não adianta ser o brasileiro que praticou esse crime lá no estrangeiro. Além dele ter praticado isso, tem que ter condições aqui. Por exemplo, entrar o agente no território nacional. Senão, não vai acontecer a aplicação da lei brasileira, da justiça brasileira no caso. Ok? Vamos lá. Praticados em aeronave ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Olha, nós estamos falando o seguinte, e vamos relembrar. Quando eu falo em embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, se ela estiver em alto mar, se ela estiver em espaço aéreo correspondente a alto mar, onde não tem soberania, o Brasil já falou que aplica a lei brasileira nesse caso. Mas não é esse caso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando que neste caso, tratado, a embarcação ou aeronave está no território estrangeiro. Está lá na Argentina, ancorada lá no porto. Acontece um crime lá. Quem julga? A princípio, a Argentina. Mas e se a Argentina não julgar? Aqui, ó. E aí não sejam julgados. Se a Argentina não julgar, aí o Brasil traz para cá, ó, que é julgar. Tem interesse. Vai julgar? Posso afirmar? Não. Por quê? Porque nesses 3 casos nós estamos falando de extraterritorialidade condicionada. Eu preciso que essas outras condições se perfaçam para que isso ocorra. Então, quais as condições? Entrar o agente no território nacional. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então, é crime lá também, onde que ele praticou o fato. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, ó, tem alguns crimes que a nossa lei fala que é possível ocorrer extradição. Se não tiver nesse rol, não se fala na punição, na aplicação da lei brasileira. Não ter o agente sido absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena ali. Então, olha como que é diferente. Na extraterritorialidade incondicionada do inciso 1º, mesmo que o fato já tenha sido punido, que já ocorreu o julgamento, ou foi absolvido ou foi condenado, o Brasil ainda assim vai julgar de acordo com a lei brasileira. Aqui não. Aqui na extraterritorialidade condicionada, se o agente já foi absolvido lá no país estrangeiro, para o Brasil está resolvido. Não vai ser aplicada a lei brasileira. Então aqui nós vamos aplicar a lei brasileira se ele não tiver sido julgado lá ainda. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, uma série de condições que vão ter que ser analisadas para que a lei brasileira seja aplicada no caso dos crimes previstos no inciso 2º. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, olha só, o Brasil tem interesse de proteger os seus nacionais? Claro que tem. Por mais que o fato ocorreu lá fora do Brasil, no estrangeiro, o Brasil tem interesse. Só que ele fala o quê? Que esses crimes, ao estrangeiro é autor, o brasileiro é vítima, aconteceu lá no estrangeiro, perfeito? Tem interesse de punir segundo a lei brasileira? Tem, mas para isso é necessário que ocorram essas condições. Se não ocorrer essas condições, não tem jeito, perfeito? E além disso, não foi pedida ou foi negada a extradição, o Brasil pediu para extraditar, o outro país manifestou, não vou extraditar, já era. Ou houver requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça tem que pedir para que o Brasil assuma o julgamento ou a aplicação da lei daquilo ali, por aquele fato.